Olá pessoal, eu sou a professora Vânia Araújo e hoje eu vou falar com vocês sobre a redação da FGV. Fundação Getúlio Vargas é uma banca que vem cobrando muita redação nas provas do concurso, como a maioria das bancas. E ela ainda tem um detalhe, ela fez a prova do Ministério das Relações Exteriores, que é uma prova bem emblemática, e fez a prova do Senado. Então são provas realmente mais rebuscadas, as provas dela têm muita qualidade, a língua portuguesa é cobrada de forma bastante rebuscada e isso se reflete também na cobrança da redação. Então o que nós vamos ver é exatamente que modalidade de redação a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, cobra nessas provas. Neste bloco, nós vamos falar sobre as questões discursivas. Essas questões discursivas são chamadas de questões discursivas abertas, ou apenas questões discursivas, ou apenas questões, a banca põe no edital. Mas, de qualquer forma, o que nós precisamos saber de antemão? É que são textos dissertativos. O que vai estabelecer a diferença entre um e outro é apenas o tamanho, né? Um texto dissertativo padrão, normalmente ele tem um número de linhas exato, 30 linhas. As questões discursivas, embora sejam textos dissertativos, elas podem aparecer sob a forma de 10 linhas, 20 linhas, 30 linhas, 60 linhas, e às vezes até 90. De 90 é muito raro, normalmente vai até 60 e o que eu vou explicar para vocês é isso. Como é que vocês devem produzir esses textos de acordo com o número de linhas que a banca te dê. Então vamos começar a desvendar essas questões discursivas. Aí nós temos, eu trouxe para vocês exatamente uma parte de um edital para você saber como é que a banca coloca isso no edital para que depois você possa proceder de maneira correta. Então isso aí é um exemplo de como apareceu um determinado edital para a prova de analista judiciário. A banca pôs, a questão versará sobre conteúdo pertinente a conhecimentos específicos, conforme conteúdo programático do anexo 1 deste edital, adequado às atribuições do cargo ou da especialidade. Na avaliação da questão discursiva, será considerado, olha o que a banca vai olhar, o acerto das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato e a fluência e a coerência da exposição. Então, o que a banca vai avaliar aqui? Qual é o conhecimento que o candidato possui acerca do conhecimento específico do edital. É preciso que a gente se lembre de que, às vezes, as questões discursivas podem até versar sobre assuntos da atualidade, mas isso é muito raro. Questão discursiva tende a ser um texto em que se cobram conhecimentos específicos. Aí, olha só o outro item. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial. O que é a abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações? Isso aqui é o que na prática o examinador chama de fuga parcial ao tema. Fuga parcial ao tema. Outra coisa que a banca não vai aceitar, colagem de textos e ou de questões apresentadas na prova. Eu até vou falar sobre isso com você porque isso aqui é muito grave. Às vezes a gente ouve por aí as pessoas dizendo, você pode parafrasear os textos motivadores. E eu te aconselho, não faça isso. A banca ela não vai avaliar a sua capacidade de parafrasear o texto motivador. A banca não vai avaliar a sua capacidade de copiar questões da prova. A banca vai avaliar o seu conhecimento sobre o assunto. Então, não parafraseie, não copie nada. Produza o seu próprio texto. Vamos voltar aqui para o nosso materialzinho. Opa! Aí, muito bem. Aí nós temos questão discursiva aberta. Eu coloquei para você aberta por quê? Porque normalmente a banca dá um tema amplo e aí você tem que delimitá-lo e escrever sobre ele. As questões discursivas fechadas é normalmente quando a banca pede a abordagem de aspectos. Mais para frente eu vou te mostrar os exemplos que eu trouxe. Mas olha o que é importante para você, eu trouxe de maneira muito clara. O que é essa questão discursiva? Aí está, ó, texto de caráter informativo
que visa a esclarecer conteúdos e habilidades exigidos no edital com clareza e objetividade. Este tipo de texto permite ao candidato a livre expressão do pensamento. Isso aqui é preciso que a gente esclareça. Livre expressão do pensamento não significa que você deve emitir opiniões, emitir abonações. Livre expressão do pensamento significa que você discorra livremente sobre o assunto. Então, vamos de novo? Este tipo de texto permite ao candidato a livre expressão do pensamento e do raciocínio e a integração de seus próprios conhecimentos ao conteúdo, sem emitir abonações, sem dar opiniões. Questão discursiva é texto meramente conceitual. Nele não se emitem opiniões. A professora colocou aqui para você uma observação, ó. Nesta modalidade, também pode ser apresentada uma situação problema, a qual servirá de pretexto para que o candidato explane o conteúdo do edital que esteja intimamente relacionado à resolução do conflito apresentado. Então, o que eu estou te dizendo aqui? A banca pode te apresentar uma situação hipotética e sobre esta situação hipotética você deverá produzir o texto. Observação número 2, é isso aqui que é importante para você, ó. O número de linhas destinado às questões varia bastante. A FGV pode te dar uma questão de 10 linhas. Observe que isso não é muito comum. A FGV tende a cobrar essa modalidade aqui, ó, de 30 linhas. Mas ainda assim não custa nada a professora te falar sobre isso. Se ela resolve te apresentar uma questão discursiva de 10 linhas, o que você já sabe? Abra apenas um parágrafo e esclareça o assunto. Se ela te der uma questão discursiva e delimitar em 20 linhas, cabe que você abra até 3 parágrafos. Você vai conseguir abrir até 3 parágrafos. Se ela te der 30 linhas ou mais, na prova do Senado, por exemplo, ela distribui 60 linhas. Fica mais fácil. De 30 linhas ou mais, olha que interessante, o número de parágrafos será determinado pelo número de informações, de aspectos dentro daquele tema que você tenha a esclarecer. Muito bem. Agora, olha só que bacana, a professora trouxe claramente para você o que o examinador vai avaliar numa questão discursiva. A primeira coisa é o seu domínio sobre conteúdos conceituais e procedimentais. O que eu falei com você? Essas questões discursivas normalmente versam sobre conhecimentos específicos do edital. Muito bem. No caso de a questão trazer uma situação hipotética, nem sempre ela trará. Mas no caso de ela trazer uma situação hipotética, o examinador avaliará também a capacidade do candidato de associar esses conteúdos conceituais e procedimentais à situação identificada no comando e a sua capacidade de dar os devidos esclarecimentos sobre o tema. Então, ficou claro para você o objeto de avaliação da questão discursiva? Ótimo. Então, vamos mais para frente. Agora, a professora está trazendo claramente para você como se elabora a questão. Eu vou pedir essa câmera aqui para eu poder falar com você muito seriamente. Seguinte, o que eu te disse? Se a FGV te der 10 linhas, você tem que construir apenas um parágrafo. E em um parágrafo não dá para você fazer introdução, desenvolvimento, conclusão. O que você vai ter que fazer? Apenas esclarecer o assunto. Vamos imaginar que ela diga assim para você: conceitue revogação e anulação de atos administrativos. O que você tem que fazer em 10 linhas? Apenas apresentar os conceitos. Vamos imaginar que ela te dê 20 linhas. Em 20 linhas você até consegue fazer uma introduçãozinha mínima e uma conclusãozinha mínima.
uns 3 parágrafos, no máximo 4. Agora, o que a professora está te dizendo? Que a Fundação Getúlio Vargas tem por hábito de dar questões discursivas de 30 a 60 linhas. Ora, num texto de 30 linhas, muito provavelmente você vai conseguir abrir uns 5 parágrafos, porque o conselho que eu te dou é: nunca abra parágrafos sucintos demais, curtos demais, porque a ideia fica muito superficial. Um parágrafo de desenvolvimento da sua questão discursiva deve ter pelo menos 5 linhas. Pelo menos 5 linhas. Então, vamos voltar aqui para a introdução do nosso texto. Aí está, ó, introdução. Faça breve declaração sobre o assunto que será esclarecido. Se houver pergunta no comando, às vezes ela pode fazer uma pergunta. Responda de maneira direta e objetiva, ainda na introdução, ou seja, no primeiro parágrafo do texto, e apresente os aspectos mais relevantes do tema. Olha só que bacana, turma, não tem segredo. Faça uma declaração sobre o assunto que será esclarecido. Se a banca te fizer uma pergunta, dê logo a resposta de forma direta. Pronto, a introdução do seu texto está pronta. Vamos ao desenvolvimento. O que a professora colocou para você? Desenvolva as ideias secundárias que irão consubstanciar a resposta fornecida na introdução. Professora, que irão consubstanciar? Como assim? Que irão dar sustentação. Lembre-se de que isso aqui é um texto dissertativo, no qual você vai ter que sustentar as suas afirmações. Nesta parte do texto, é aconselhável fundamentar as suas afirmações. Olha só o que você pode usar. Citação de literatura pertinente ao assunto. Então, dependendo do cargo ao qual você concorre, você pode usar menção a algum artigo científico, a uma doutrina, no caso da área de direito, as leis e afins. Você pode também fazer comparações e distinções de institutos e você pode ainda fornecer exemplos que esclareçam o tema em discussão. E o que você pode ainda? Fazer uma interação com matérias correlatas, ou seja, trabalhar a multidisciplinaridade, obviamente, se isso for possível. Se isso for possível. Então, este é o desenvolvimento do nosso texto. Vou pedir a câmera aqui para mim, só para eu ver, eu me garantir de que isso aqui ficou bem claro para você. Você abriu o seu primeiro parágrafo de introdução. Imaginemos que o seu texto tenha 30 linhas, a banca te deu apenas 30 linhas, que é o que a FGV normalmente faz. Como é que você vai proceder? Ora, você tem que abrir um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão. Isso significa que você vai conseguir abrir uns 3 parágrafos de desenvolvimento para que eles tenham um bom tamanho. Então, 3 parágrafos já é um tamanho excelente, já está uma divisão excelente para a sua questão discursiva. Professora, mas você me disse que na prova do Senado a banca diz para fazer a questão discursiva em 60 linhas. Em 60 linhas, obviamente, você vai conseguir abrir mais parágrafos de desenvolvimento. Mas o que você tem que pensar aqui? É que o parágrafo é o ordenador lógico de um texto. Ordenador lógico de um texto? Sim. Isso significa que cada parágrafo só pode conter uma ideia. Não se misturam ideias em um parágrafo. Isso significa que a cada momento em que você abrir um novo parágrafo, o examinador já imaginará que você estará introduzindo uma nova ideia. Então, tome muito cuidado com essa divisão. O que você já sabe, então? Que o número de parágrafos que você vai dedicar ao desenvolvimento do texto estará intimamente atrelado ao número de ideias que você tenha a esclarecer. Não se preocupe se você tiver de construir um parágrafo grande, não se preocupe se você tiver de construir vários parágrafos no desenvolvimento. Tudo dependerá do número de ideias que a banca te peça para esclarecer. Agora, qual é o conselho que eu te dou? Parágrafos pequenos, parágrafos curtos, não, porque a ideia fica muito superficial. Vamos continuar com o nosso material?
Aí agora, claro, vamos falar da conclusão. Olha só, como essa conclusão tem uma função meramente retórica e pedagógica, o que é a função retórica e pedagógica? Ora, ela é apenas um arrematezinho das ideias, um fechozinho que você vai dar ao seu texto. Isso significa o quê? Que ela deve apresentar um breve balanço do assunto que encerre o debate. Breve balanço do assunto que encerre o debate. Como? Com clareza e precisão, é óbvio. Aliás, clareza e precisão têm de predominar no seu texto todo. Muito bem, observação. Procure sempre considerar que a estrutura do texto estará atrelada ao número de linhas disponíveis, que pode ir de 10 até 60 linhas, no caso das carreiras legislativas, né? Eu particularmente acho que produzir um texto de 60 linhas é muitíssimo mais fácil do que produzir um de 10, porque no de 10 você precisa ser absolutamente seletivo e não tem o direito de errar. No texto de 60 linhas você ainda pode cometer alguns deslizes. Muito bem, agora veja como estruturar a questão discursiva. O que eu fiz aqui? Eu optei por trazer para vocês exemplos de algumas questões discursivas cobradas pela FGV, para que você já saiba, para que você já tenha uma noção de como é que isso me será apresentado lá na prova. Então observe que esse aí é da CODEBA, ó, Companhia das Docas do Estado da Bahia. Todas essas questões que eu selecionei aí para você, ou são de 2015 ou são de 2016. A exceção é uma do Senado, porque a prova do Senado foi aplicada em 2008, mas eu quis trazer para você ver como é que funciona. Então, 2015, 2016. Olha só, a banca pôs questão discursiva. Aí ela diz: considerando as atividades que você pretende desenvolver como administrador na CODEBA, é necessário que você se alinhe em relação ao tipo de negócio que irá assumir e com as muitas particularidades que compõem esta organização. Para isso, você deve desenvolver um projeto de benchmarking. Olha só o benchmarking sendo cobrado pela FGV. Benchmarking tem sido cobrado também nas provas da banca CESP. Você deve desenvolver um projeto de benchmarking para ter clareza sobre a situação atual da CODEBA e do mercado, permitindo esclarecer a dimensão do desafio que irá enfrentar. Aí a banca diz: com base na hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. Esta prova aqui, a banca deu 30 linhas para a questão discursiva. Então, nós temos letra A, descreva sucintamente a metodologia e as possibilidades do modelo a ser adotado. Observe que nós temos de estar atentos a isso, ó, descreva. Então, eu não posso apenas enumerar as possibilidades, eu terei de falar um pouquinho sobre cada uma. Só que, claro, é um pouquinho porque a banca disse sucintamente. Professora, como é que eu produziria então essa questão? Abriria a introdução e logo depois já abriria um novo parágrafo para proceder ao que a banca pede. Abriu este parágrafo, você vai abrir outro para apresentar algumas metas e indicadores. Quando você apresentar as metas e os indicadores, tome o cuidado de explicar um pouquinho cada um. Letra C. Indique a forma de desenvolvimento e de implantação. Então, indique a forma de desenvolvimento e de implantação. Esta é a última coisa que você tem que esclarecer nessa questão. Logo depois você vai abrir um parágrafozinho de conclusão para fechar esse assunto. Aí agora nós temos a prova discursiva de direito, ó, que foi cobrada na Câmara Municipal de Caruaru. Foram 2 questões discursivas e neste caso a banca designou 15 linhas para cada.
o que significa dizer que o candidato produziria 30 linhas. E o que você vai observar? Que a banca põe a situação hipotética, ó. Ela apresentou primeiro o município X desapropriou o imóvel de João Silva e com base nisso ela pediu, com base na hipótese apresentada, ou seja, na situação hipotética apresentada, ela pediu que o candidato esclarecesse esses 3 aspectos. O item 2, a mesma coisa. Pedro, servidor público federal, deu a situaçãozinha hipotética e logo depois ela pede ao candidato que esclareça estes 3 itens. Muito bem, vamos ver a próxima prova. Essa é do TJ de Rondônia. Olha o que a banca pôs. Ela pôs um texto motivador. Aí depois o que ela diz? Descreva 2 estratégias de negócio genéricas, analisando sucintamente como cada uma permite que a empresa alcance vantagens competitivas, levando em consideração as 5 forças competitivas de Porter: ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha de clientes, poder de barganha de fornecedores e rivalidade entre concorrentes estabelecidos. Olha, banca, responda à questão em, no máximo, 60 linhas. Vamos ver a última que a professora trouxe para você, como eu te falei, do Senado Federal para analista judiciário de 2008. Foram 2 questõezinhas, turma. Olha só, questão 1. No passado, usava-se a denominação administração de pessoal para identificar nas organizações o departamento de pessoal, conhecido apenas pela sigla DP. Ao longo do tempo, novas denominações foram criadas e agora é usada uma terminologia que indica a atividade ou a unidade na organização. Desenvolva um texto que mostre como ocorreu a significativa evolução no campo das organizações, apresentando as novas terminologias e dando exemplos das atividades e ações que as justifiquem. Se você considera que só houve mudança de rótulos, disserte apenas sobre esses rótulos. O que você percebe aqui? Que a banca está pedindo a você que esclareça essas mudanças de rótulos e que diga se isso trouxe alguma mudança, principalmente positiva, ou se ficou apenas na troca dos nomes. Questão 2. Discorra sobre 2 princípios constitucionais da ordem econômica. Então aí está, 2 questões discursivas. Agora a professora vai te dar um exemplo aqui, ó, de como é que você estrutura. Guarde esse modelinho para você sempre usar. O que você vai observar? Que eu coloquei aqui 2 parágrafos de desenvolvimento, mas o que você já sabe? Que num texto de 60 linhas você pode abrir mais parágrafos, que num texto de 30 linhas você consegue abrir até 3 parágrafos de desenvolvimento. Então aí está, um primeiro parágrafo de introdução. Se houver uma pergunta objetiva a ser respondida, dê a resposta imediatamente. Se houver uma situação hipotética, faça a apresentação do conteúdo que a envolve. Se houver a apresentação de um conceito, comece a desenvolver desde já o assunto pertinente a ele. E depois, nos parágrafos de desenvolvimento, esclareça de modo objetivo e isento o aspecto proposto no comando e procure consubstanciá-lo, fornecendo exemplos, citação de fontes fidedignas, dados estatísticos ou testemunhos de autoridades no assunto. Aí sim, conclusão, né? O que a professora te falou? Texto de 30 linhas, cabe você fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Texto de 60, muitos mais. Conclusão. Faça um arremate das ideias discutidas no desenvolvimento. Isso pode ser feito por meio da apresentação de uma solução para o problema levantado, no caso da situação hipotética, da reiteração da resposta fornecida já no início do texto, no caso de haver apenas uma pergunta a ser respondida, ou ainda do resumo de tudo que foi esclarecido no corpo da questão. Olha que fechamento orgânico bem feito desta estrutura que eu te apresentei. Não tem muito segredo não, turma. Este é o modelinho. Como eu falei, guarde este modelo. Cada um desses quadrinhos representa um parágrafo com as instruções muito claras. Agora sim, vamos às considerações finais.
Olha só, ao elaborar a questão discursiva, o examinador efetua uma espécie de gabarito com vários temas. As bancas chamam de briefing, né? Entregue a eles um briefing, anotando que, no mínimo, o candidato deve fazer constar na resposta. É com base nesse gabarito que ele irá atribuir a nota. Então, ele vai observar se o candidato realmente deu aquelas respostinhas de acordo com os temas que ele foi pontuando. Segunda consideração, evite o uso de ideias lacônicas, né? de encher linguiça, na verdade, pois isso pode ser entendido pelo corretor como uma inclusão de conhecimento que não foi solicitado. E ainda, evite juízos depreciativos a quaisquer correntes doutrinárias. Utilize linguagem neutra e objetiva. Tome muito cuidado com o uso dos vocábulos e da terminologia técnica apropriada e dê especial atenção aos verbos presentes no enunciado, pois eles irão esclarecer a ação proposta pelo examinador. Então veja bem, ele põe lá: compare, analise, justifique, cite, exemplifique, demonstre, enumere, relacione. É preciso que você siga esses comandinhos à risca, porque o que eu disse a você lá na primeira consideração? São esses teminhas, esses itens que ele fará constar no briefing que ele vai usar para corrigir a sua redação. Então, tome muito cuidado com isso, né? Eu agora vou falar com você um pouquinho sobre exatamente a correção. O que a gente tem percebido nos dias de hoje antigamente as bancas contratavam professores da matéria específica para fazer a correção das questões da prova de redação. Hoje não, turma. Hoje quem corrige as redações, independentemente do tema que é apresentado ao candidato, é um professor de língua portuguesa. E como é que esse professor de língua portuguesa pode corrigir uma redação que traga um assunto como processo legislativo, como direito constitucional, como direito penal, processo penal? Ora, o que eu te mostrei ali? O examinador recebe um roteiro com tudo o que deve ser contemplado pelo candidato naquela redação. E é assim que ele procede. Ele olha o roteiro e olha a redação do candidato e vai fazendo essa correção, respondendo inclusive algumas questões objetivas. O candidato mencionou isso, o candidato alegou isso, o candidato fez isso, e é desta forma que ele corrige. Por que eu estou te explicando isso? Para que você tome muito cuidado com a clareza também. Às vezes a gente fica muito centrado no conteúdo, mas a correção gramatical, a fluência no uso da língua portuguesa para transmitir as informações é crucial. Lembre-se de que professor de língua portuguesa gosta de textos bem escritos, gosta de textos que fluem. Então, capriche na língua portuguesa para que você consiga transmitir com clareza e eficiência esse conteúdo específico do seu edital. No mais, é prática, é praticar. Quando nós praticamos, nós atingimos a perfeição. Baixe provas da FGV, em que ela tenha pedido questões discursivas que sejam voltadas para o universo da sua própria prova e treine, porque isso vai fazer com que você lá no final consiga uma nota excelente. Obrigada pela sua atenção.